Salve Dev Seniors e amantes de Tretas Tech, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Dev Senior Cast. Eu sou o Taito, o seu anfitrião, e hoje a gente vai mergulhar numa discussão muito bacana que deu o que falar aí na nossa bolha de tecnologia. E eu tô falando sério porque para uns pode ser até engraçado e divertido, mas para outros pode lembrar traumas ou até mesmo raiva, dependendo do amor dessa pessoa pelo famoso Else. Para começar então, vocês já se perguntaram se um desenvolvedor pode ou não usar o famigerado else? Essa é uma questão que ela divide várias opiniões e até amizades. Se você for ver, muita gente brigou, mano, quase chamou pro ringue no X1, quiseram um meter a mão na cara do outro, só por causa desse simples condicionador, que não é aquele do cabelo, esse simples else. E hoje, com nossos 3 convidados, nós vamos explorar esse território que está dando o que falar no LinkedIn Disney, no Twitter, em todas as redes sociais que tem algum dev desocupado. Porque atualmente só se fala nisso. Onde eu trabalho só se fala nisso, todo mundo quer tretar de Else. Então tá bem bacaninha esse episódio. E antes da gente começar a falar sobre if, else, sei lá, falar sobre for it, não sei se a gente vai comentar sobre. Talvez a gente comente. Eu vou apresentar primeiro os nossos convidados. Primeiro, a gente tem um convidado muito ilustre aí da Bolha de Tecnologia, que é o nosso querido Igor Duca. O cara, ele é simplesmente um monstro e mais pra frente provavelmente vai ter algum episódio contando um pouquinho sobre ele, sobre o que ele anda construindo, os projetos que ele já tirou do papel, entre outras coisas. O Duca, ele é basicamente um dev, e se eu não me engano ele é CEO, depois ele pode até me corrigir, da empresa que chama Sig Coding. E a gente também tem o Christopher, mais conhecido como Cristopai, que ele é basicamente o pai do Pix. O cara já criou várias coisas usando o Pix. E um dos projetos mais famosos dele aí, que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu falar, tem que ouvir falar e utilizar. Principalmente o pessoal que faz live, que é o Alert Pix. Que é basicamente um Live Pix, só que melhorado, né? Então eu não vou dar muitos detalhes sobre isso aí também não, porque vai ter um episódio só com ele mais pra frente. E também a gente não poderia deixar de trazer o cara, a lenda viva, a pessoa que mais odeia a Elsie no mundo, que é o famoso Sam Santos. Nunca vi uma pessoa odiar tanto Elsie quanto ele. Então, é isso. Quer comentar aí um pouco aí, Sam, sobre essa parte do Elsie, mano? Por que você começou com essa treta? Pô, então, muito obrigado, viu, mano, pela oportunidade de poder trocar uma ideia. E eu nem odeio ele tanto assim, mas eu espero que, se você trabalhar comigo, você não suba Else na Codebase. Mas brincadeiras à parte, tudo começou em julho, eu acho, desse ano. E na real, acho que as pessoas nem me conheciam ou não me conheciam por isso ou por nenhum outro motivo. O meu Twitter era eu e meus amigos aqui de BH, literalmente. E eu postei bem descompromissado que se a pessoa subisse um Elcio, eu ia barrar o PR dela e fui pra academia. E quando eu voltei, esse negócio irritou. E irritou de uma maneira muito assim, caótica mesmo. Porque muita gente comprou essa aí, porque sabe que um alinhamento lógico, assim, um cadenciamento de muitas expressões lógicas, if, else, if, pode dificultar muito a vida do desenvolvedor. Mas, pô, também tem os amantes do Else, né? E alguns desses aí ficaram bem bolados comigo. Quando eu vi que a parada escalou, eu lembro no dia, eu decidi dar uns exemplos de como é que eu posso falar, tirando o Else da sua codebase, você poderia ter um código mais fácil de ler, ou algum jeito de encadear a lógica de uma maneira mais semântica e mais simples mesmo. E, poxa, isso gerou muita discussão. Eu consegui uns bons haters ali no primeiro momento, até porque quando você não conhece ninguém é mais fácil a galera cair te matando. E na época o Jeff Quezado me deu uma baita moral lá no Twitter. Eu fui parar em um podcast, já falei sobre o LCD, O homem tá e famoso, desde né, mano? então isso irritou mais umas 1000 vezes desde julho, mano. Toda vez que eu fazia um tweet de Elsie, alguma coisa acontecia, sabe? E eu posso dizer que esse último ele foi ainda mais ridículo. Teve uma vez que o Duca, né, porque eu trabalhei com o Duca um tempinho, na Leme. O Duca subiu um else na Codebase. Talvez ele diga que não foi ele, mas eu tenho print lá Isso. no meu Twitter, viu? E eu printei e postei no Twitter. E esse foi o segundo hit do else. E hoje a gente viu o terceiro, e o terceiro ele é o mais boçal de todos.
porque não tinha nada a ver com Else. Eu tava, tipo assim, procurando um dev pleno, e aí, inclusive a gente está contratando onde eu estou trabalhando. Depois, se alguém tiver precisando de vagas, procurando vagas híbridas em BH, me manda uma mensagem. E eu mandei zoando assim, pô, um cara aplicou lá para a vaga e ele codou um else, vou ter que barrar ele do processo. Coloquei alguma coisa assim. E esse aí escalou mais do que todos os outros. E esse é literalmente o terceiro impacto, a terceira onda de else que a gente vive. Com certeza a pior de todas, porque hoje eu tenho mais alcance. Então esse negócio explodiu mesmo, gerou várias outras ondas e cá estamos. Eu não odeio o Elcio, mas eu também não gosto muito dele não. Tem várias postagens que eu já fiz, inclusive no meu Twitter, mostrando o que você pode fazer para reduzir a complexidade ciclomática do seu código, tirando o else da codebase. Acho que da minha parte é mais ou menos esse o contexto de como começou essa série de tretas aí e xingar palavras reservadas. Não, eu queria perguntar aqui também, né, pro Duca aí, né? Ô Duca, se você visse um else na Codebase lá, principalmente aquele else que você colocou, o que você faria com a pessoa, Que mano? isso. Você demitiria a pessoa? Pisaria na cara dela? É, compraria iFood no endereço dela? Você faria o quê, mano, com essa pessoa que colocou else na Codebase? O Colocaria que o que você CPF pra faria ser com você? mesário. CPF pra ser Fazer mesário, comigo. muito bom. Pô, primeiramente, foi o GPT. Eu nunca vou cansar de defender. Foi o GPT. Foi uma rota que a gente estava refatorando e eu meti o GPT mesmo. E não foi meu aquele else, não. Esse BO eu não compro, não. Mas quem que Mas, comentou o GPT, Duca? pô, que Hum. isso? Esse GitLance seu tá zoado aí. Pode desinstalar. Tem que acabar o GitLance. Tá vendo? Se eu não tivesse GitLance, não tinha isso, né? Era só falar, não, mas foi seu aquele dia lá, você comitou essa parada e te culparam, mano. Aí agora eu caí como caí na navalha do Elcio. Tadinho, né, Pô, mano? man, pô, mas Vitor, que é o dev que tá na SIG comigo, né? É, a SIG eu tenho a Sociedade 50-50 com o Eduardo, que também tá no Twitter lá, só que o Eduardo é o cara das finanças, ele não é muito dev, não. Ele sabe Python, mas ele fala mais sobre finanças. Aí a gente é co-CEO, né? Quando a sociedade é dividida igualmente. E aí a gente tem uma galera, tem o pessoal, tem Guilherme também, que ele é o lead designer nosso hoje. E, tipo, o cara tem uma noção de código muito grande, mas ele não é dev. E aí às vezes a gente fica brincando lá. Vitor também tá na SIG, que e Vitor tá no Twitter, né? Então ele é um cara muito bom, você também conhece, Vitor é de BH. Possível, possível contratado pelo Sansan aí pra ser um Gustavo Ô, Lima. louco. Mas a gente tava. O cara é foda, tá? O cara é muito bom, velho. E a Embaixador. gente tava zoando um dia que, pô, agora eu não lembro qual foi o BO que deu, mas. Foi. Pô, foi alguma coisa que a gente tava usando alguma parada de Tailwind, eu acho que a gente passou alguma coisa hard-coded. Aí eu falei, ó, isso aqui não passa no PR, não. Aí ele foi e falou, ó, você aprovou. E aí, tipo, esse foi um dos dias que foi a maior martelada que eu tive na minha mente. Foi um dia que, tipo assim, a gente tava na reunião e ele tava repassando as paradas que a gente tinha subido. E aí chegou esse PR, eu falei, pô, que negócio esquisito isso aqui não passa. Aí eu fui ver, eu tinha aprovado a parada. E aí eu fiquei pensando esse dia, que também com essa parada do Elcio, né? Pô, e aí se eu tivesse aprovado um Elcio? E tem Elcio na codebase do Byron. Ele postou esse print também. O maluco cavou 7 Elcios na codebase do Byron e Eita. eu apontei, 7 eram do GPT. Vou falar de novo, é tudo culpa do GPT. Eu não escrevo Elcio, não, é o GPT que escreve. E aí, mano? Pô, eu acho que eu não sei, ia mandar alguma, tipo, ele pra morar em alguma ilha, eu acho. O Elcio pra Cara, morar em alguma subisse ilha? pra O Codebase. Elcio. Mandar o dev do Elcio pra morar em alguma ilha. Mandar o próprio Duca, né, mano? Aí é complicar, né, velho? Me manda pra Floripa isso, né? Eu aceito. Pô, hoje lá no trampo a gente teve um seminário de boas práticas e a gente falou de Earn and Return para reduzir a complexidade ciclomática. Em mais um dia da doutrina e a parada já escalou lá, mano.
que a galera do Bizarro. marketing já tá o cara do Elcio, tá Que ligado? A o cara do parada. marketing não tá Caralho. mais usando o Elce também, velho? Que é Os isso? caras tão me zoando lá, o CEO. Se eu chegar no, sei lá, bicho, no time de sinistro da seguradora, os caras já estão lá, o cara do Elcio. A Gustavo Aqueles Amanda, Lima já minha achador tá, né, de cara? namorada, roupa Gustavo de Lima aço. já tá falando do Elce É, pra você, né, mano? minha namorada viajou pra Curitiba e os caras do nossa, trampo dela sabiam que eu era o cara do Elcio sem saber que eu era o namorado dela, pra você ter ideia. isso O foi bizarro. negócio. É, isso aí tá loucura demais. Pô, e a parte foda dessa repercussão do Elcio é que, tipo assim, o Sam já deu até aula de programação, tá ligado? O cara fez muita coisa foda. Teve os tweets lá que você até me mandou, né, Sam, das boas práticas que a gente tava vendo. E, tipo assim, a Uhum. galera simplesmente ignora qualquer coisa que pode agregar. E aí, tipo, a diferença da repercussão que tem, a nível de comentário é bem legal. Mas, tipo assim, a galera que se importa de ir lá e falar alguma coisa, tipo, é igual o Sam falou hoje, vou matar seu gato, tá ligado? Seu Acabou. canela. É Isso E o aí. verdade, é Elcio viu essas verdade. porra, tá Aconteceu, ligado? né? É Aí é difícil. foda. É, Algumas threads que eu fiz tiveram um alcance bem legal, Uhum. mas eu diria que o Elcio ele sempre tem um alcance maior, cara. Mas dá pra aprender muito lá nas postagens, além de brigar. Na minha opinião, assim, interagindo no Twitter de modo geral, dá pra se aprender demais. ô Uhum. Cris, e aproveitando, né? Uma coisa bem interessante também foi que com essa treta do Elce, você acabou criando a treta do Trycat, né? Não vamos entrar tão a fundo assim na treta do Trycat, mas só pra entender. Então, você odeia a Elce e odeia a Trycat também? Como que funciona isso aí? Se eu abrir a Codebase Ah, hoje do Alert Pix lá, vai ter Elce escrito? olha, eu diria que não tem else, tem early return, mas try-catch tem alguns, que são camadas internas, mas camadas de fluxos comuns não tem. Não que eu odeie o else ou o try-catch, Conhece até amigos que usam, né? mas, olha, eu tenho um amigo aqui que usa o else, que é o Igor Duca. Eu trampo com ele na Lime, já Pô, vi que alguns isso? códigos dele com else. Que isso? Então, mas eu não vou explanar não, porque é gente boa, então a gente deixa passar. Eu não odeio quem usa Elsa nem Trycat. Eu só acredito que a gente pode usar as tretas para poder engajar de formas diferentes, né? Então, como o Sam mencionou, a gente consegue aprender muito mais. Então, ultimamente eu venho usando bastante dessa feature do nosso X ou Twitter, né? Que você põe treta, ele engaja, mas se você põe conteúdo educacional, ele não engaja. Então, acredito que eu descobri esse caminho de por treta para as pessoas gerarem discussões boas, né? E, felizmente, as discussões estão sendo boas, então acredito que tá dando certo. Aproveitando assim, tipo assim, qual que é a visão de vocês, por exemplo, de se essa treta do Elce realmente criou um estalo na mente das pessoas, se elas começaram a refletir se elas realmente precisam de Elce, ou se a maioria das pessoas simplesmente falou, ah, foda-se, tá na linguagem é pra usar, e eu não tô nem aí, vou colocar Elce, qual que é o problema do Elce? E como que foi assim? O que vocês pensam que dessa treta surgiu alguma coisa boa ou foi só uma treta aleatória igual as que a gente vê semanalmente no Twitter? Cara, eu acho que como percursor eu posso falar que pra mim surgiu muita coisa boa. Por exemplo, eu conheci vocês, eu conheci muita gente nesse processo e isso me deu alguma visibilidade e eu pude falar de outros tipos de coisas a partir disso. E mesmo nessas postagens do Elcio, muitas vezes eu tentei contribuir de maneira construtiva, sabe? Eu sigo bastante essa política de, tipo assim, não ofender e tentar construir alguma coisa no processo. E quanto à recepção das pessoas, eu acho que isso é muito pessoal, cara, porque o code review público, né? Ele vai muito no ego do sujeito. Então, se você está desapegado com o seu ego e está ali, bora aprender, bora trocar uma ideia, eu acho que vai ser construtivo de toda forma. Então, eu diria que é uma coisa muito pessoal. Eu conheci muita gente. Se pensar, eu ganhei alguma visibilidade nessa zoeira do Elcio, por exemplo. Conheci o Jeff, pelo Jeff mais ou menos, e no Twitter eu conheci o Duca. E hoje o Duca trabalha com um amigão meu e trabalha com o Chris também. Então o Elcio criou Pera aí, algumas o Chris pontes não é aí. seu amigo? Você odeia o Oi? Chris?
O Chris usa Ok. É Elcio? verdade, né? Ficou tipo assim, com um amigão meu e com o Cris, né, mano? Ficou tipo um bullying, né? Sim. Mas é porque é um amigo meu de longa data que tá trabalhando com eles hoje. E a Entendi. gente tá aqui junto por isso, sabe? Eu conheci muita gente por isso. Eu acho que algumas pessoas aprenderam novas coisas. Já recebi feedbacks desse tipo. Mas também muita energia negativa rolou aí. Mas eu acho que a energia negativa ela é mais reações das pessoas no Twitter Sim. a um debate que nunca foi ofensivo, sabe? Do que o tema em si. E você, Educa, o que você acha, mano? Eu penso na linha parecida. Hoje eu tava vendo alguns comentários da galera e eu percebi que muita gente fala isso também. Que tem uma diferença muito grande entre o Twitter e as outras redes, que é tipo, a galera do Twitter não é muito ofensiva, mas eles são muito intensos. Então, você fala uma parada meio simples ali, não falou nada demais, a galera já vem querendo te matar, tá ligado? Não é uma ofensa que os caras vão querem acabar com você nem nada, mas parece que pisam no calo do pessoal. Você fala de Elsa, eles falam, pô, mas o que você tá falando? Teve a parada do Senna de 2 anos também, que a galera pisou muito no pé do Titan, não sei por quê, Essa é boa. mas Vai ter um episódio só eu vejo sobre que isso aí tem, também, hein? Trazendo muita gente merece, bacana esse aí. esse aí merece. E aí, mano, eu acho que teve o lado positivo, que o Galego merece uma menção honrosa aqui também, que ele começou no timing do Elcio, ele começou a produzir um conteúdo muito bom, que eu acho que o que ele começou a fazer já ajudou também, além da treta do Elcio, né, a criar uma preocupação maior sobre boas práticas na galera. É claro que tem as consequências, né, que hoje em dia o pessoal pensa que tem que fazer malabarismo, andar na corda, sei lá, fazer alguma parada muito doida para o código deles conseguir funcionar bem, e tem aquilo de não usar reduce, ficar fazendo tudo com for, não usar for, não sei o quê. Então, tem a parte boa que tudo começou no Else, mas agora tem muitas discussões sobre outros temas e principalmente sobre boas práticas. Agora o pessoal está se preocupando um pouquinho mais com o código que eles mostram na internet, principalmente, porque agora se você postar um Else, o pessoal mata. Então você tem que se preocupar mais um pouquinho de fazer um código bonito, não só para postar, né? E aí tem uma parte muito boa que eu acho que agora criou uma consciência, querendo ou não. E fora a visibilidade boa também, né, para outros conteúdos. É, no mesmo tópico assim, Pô, queria até entender mais. O Chris até comentou que na Codebase lá do Alert Pix ele usa muito o Early Return. É, qual que é a sua opinião sobre usar Early Return em comparação do uso do Else? A gente ganha mais performance, o código fica mais legível. Por que você usa Early Return e não usa Else? Legibilidade. Acredito que performance seja difícil de mensurar por causa do JIT do V8, né? Então, podem ter momentos diferentes que ele vai gerar um binário diferente, ou vai estar em cache ou não vai estar em cache. Mas eu acredito que é mais legibilidade um early return do que um else, porque eu sei que o cerne dessa treta, e eu sei que o Sam e o Duca concordam, é que quando a gente usa o else, a gente acaba dentro do else fazendo um outro if, e dentro desse outro if um outro else. Ou um if else, else if else. Então acaba muito complexo. E a gente trabalhar o early return é muito mais fácil. E a gente consegue introduzir novos desenvolvedores na Codebase muito mais fácil, porque todas as possibilidades da função não continuar executando, elas vão estar no topo. Então, é mais tranquilo para quem chegar na função e olhar assim, poxa, ela faz isso, mas se eu passar tal parâmetro, ela não continua. Então, já sei que não é aqui o problema, né? Então, facilita em várias questões. Então, acredito que é muito mais legibilidade do que velocidade. Eu acho uma parada, inclusive, que a treta do Elcio em alguns momentos lembrou bastante quando a gente estava comentando um tempo atrás sobre o próprio drilling, que o pessoal estava postando aqueles códigos terríveis de React, de um componente precisando de 32 props, e 16 vinham do parent component, e o restante era tudo estado.
E aí, essas são duas tretas que era tipo assim, o pessoal comentava bastante sobre performance, você fica passando tanta prop assim, o componente vai carregar, precisa de um monte de estado, e se errar um use effect ali vai dar loop, não sei o quê. E eu acho que tem muito a ver também com a forma como a gente aprendeu a interpretar o código. Então, tipo assim, geralmente quando você pega um pedaço de código ali para analisar, um monte de if e else acabam fazendo você se perder no meio das condições. Mas se você fizer o early return e retornar erros ou outras exceções, usando um if ou outro ali, de acordo com a regra de negócio, fica bem mais fácil de você analisar, porque se tiver problema em tal parte da regra de negócio, só muda um if ali e tchau. Mas antes você ia precisar, sei lá, olhar 6 elses para ver qual deles estava ligado àquele if e se outro tinha a ver também. E aí acaba confundindo bastante. Também, fora que a estrutura do código fica muito zoada, e aí se entra outro cara. É uma das primeiras coisas que você precisa pensar quando escrever um código hoje, é que você escreve muito código para as outras pessoas também, né? Você nunca vai escrever um código sozinho, sempre vai chegar outro cara para mexer, e é bom fazer de uma forma com que outra pessoa consiga entender também. E aí também entra no quesito da documentação, né? Se você fizer o código sem else, bonitinho, early return, código lindo, e tiver com variável em português, tiver com nome nada a ver, variável que não tem um nome explicativo ali, o código todo zoado, nada, código que não está indicando nada do funcionamento dele, não muda nada, né? Então não adianta ficar preocupando com performance quando só Deus, você e o GPT entende seu código, e aí a partir de um tempo só Deus e o GPT, porque você vai esquecer, né? Não tem nada documentado. Eu diria, de uma perspectiva mais teórica, né, que isso é sobre complexidade ciclomática. Eu diria mais, Ô isso é para a Sansão, gente se bem atentar. rapidinho, o que que seria Oi. ciclomático para quem nunca ouviu esse termo? Cara, Antes de você é uma continuar. medida da quantidade de caminhos possíveis de execução em um segmento de código. Tem uma equação disso, tem todo um estudo em torno disso. Eu sou engenheiro ambiental, já digo, não me aprofundei demais nisso, mas se você tem muitos caminhos de execução possíveis em um segmento de código, em um trecho de código, quer dizer que essa complexidade está mais alta. Se ela está mais alta, a carga cognitiva do desenvolvedor tende a ser maior. E essa discussão ela vai além de if else em si. Vai de uma maneira que programe para reduzir a carga cognitiva de quem vai ler o seu código, entende? Se você puder, por exemplo, retirar uma grande evaluação booleana de dentro do seu if, armazenar ela em uma constante e fazer um if mais semântico para facilitar a leitura, você pode reduzir isso. Se você usa programação descritiva, você pode reduzir a carga cognitiva do cara. Se você reduz a complexidade ciclomática, a pessoa vai pensar menos para ler o código, para evaluar o que vai acontecer a partir dele, entende? Então, isso aí vai muito além. Tem várias práticas, muitas práticas, eu diria, da programação funcional, que a gente acaba absorvendo um pouco, mesmo no contexto do OO, nesse contexto hoje atual, que é muito multiparadigma no universo TS, que trazem benefícios, né, que na OO tradicional nem sempre foram tão valorizados. Então, eu diria que a gente busca reduzir a complexidade para facilitar a manutenção, facilitar a leitura, e um desenvolvedor que não entrou em estado de sobrecarga cognitiva vai conseguir entregar mais e trabalhar por mais tempo. Então, é uma coisa que a longo prazo, se na codebase inteira for bem mantida, né, a gente vai ter entregas melhores, a gente vai ter um código às vezes com menos erros, os desenvolvedores vão conseguir entregar mais coisas. E isso todo vem de um cuidado em diversos pontos. E a minha reclamação aquele dia era de um pontinho assim, que no fundo era mais se atentem com a complexidade do que vocês estão fazendo quando vocês forem usar condicional. Mas isso é um assunto bem maior do que só if else. Então nunca foi Ficou sobre claro? O que if você achou? else. Cara, eu achei que Foi a um gente tá tendo uma pedacinho. aula, né, aqui, né? Muitos Eu conhecimentos diria assim, foi, obtidos. foi um Você não pedacinho fala sobre dele, né? Fielce. Eu já Sim, dei muita aula, né, mano? acredito que o Duca aí deve estar com o mesmo pensamento que, pô, quando eu crescer eu quero falar que nem o Sam, né? Explica muito bem. Porque isso. Anotei uma palavrinha diferente aqui agora. Boa, boa. Ele falou de programação funcional, acredito que a gente conseguiria até divergir também
para o conceito de funções puras, né? Então, dado o input da sua função, você sempre vai ter que ter o mesmo retorno. E a gente ter early returns ajuda nisso também. Então, sempre que você tiver um input que foge do esperado da função, né? De acordo com certa categoria, ele sempre vai dar algum erro pré-configurado ou algo do tipo. E a gente vê que isso é aplicado em vários paradigmas, não só funcional, mas OO também. Porque geralmente OO a gente tende a usar o throw, e eu não gosto muito não, então eu pulo um pouco essa questão. Uma coisa que pelo que eu entendi aqui, e eu até aprendi, né, também, né? Que é bem interessante que, pelo que vocês falaram, o Elcio, ele não é só sobre se e se não eu vou fazer tal coisa. Ele é mais sobre camadas, né? Sobre a forma com que a pessoa ela vai enxergar o código, né? Porque no final do dia, quem enxerga o código não é a máquina. A máquina ela só vai interpretar aquele seu código e fazer aparecer alguma coisa na tela, depositar dinheiro no seu banco, sei lá. Mas quem vai escrever o código, por enquanto ainda, né? Aqui em 2023, por enquanto ainda é um ser humano que vai ter que ler aquele código, né? E caramba, mano, muito legal, muito legal. Quer falar isso? Pô, eu acho que é mais ou menos isso. Acho que uma coisa interessante da gente refletir quando a gente estiver programando, e eu fico muito no mérito do JS do TS, porque foi a linguagem que me acolheu, mas com certeza quem vem de outras linguagens vai conseguir fazer um paralelo aí, às vezes com um pouquinho de esforço e às vezes de maneira bem linear. Mas cada chavezinha que você abre, né, cada par de chaves que você abre ali no seu código tem que ser uma coisa calculada, sabe? Se você tem consciência do que você vai fazer ali dentro daquelas duas chaves, dentro daquele escopo que você determinou, pode ser que você consiga otimizar isso, sabe? Otimizar principalmente em quesito de leitura, mas em alguns contextos até de encapsulamento de dados. E eu acho que essa discussão de para onde eu estou levando o meu código, o que está acontecendo, pode ter muita relação com isso. É, E aí só para acrescentar aqui, dá para fazer esse paralelismo também com outras linguagens, por exemplo, o Ruby, tudo que está entre a declaração da função até cada decorador ali, o end no final, precisa precisam trabalhar bem, né? Precisa ter tudo uma ordem. E da mesma forma como a gente quer fazer um código que saia de um ponto e chegue a outro, que a gente quer que tenha uma jornada inteira. Então, quando a gente faz uma rota, a gente quer que ele autentique, faça o processo de funcionamento, talvez tenha um callback depois. Ele sempre precisa sair de um ponto e chegar até o outro. Então, não adianta você ficar colocando muita curva no caminho. É melhor cortar o máximo possível, porque aí quem for olhar esse percurso inteiro depois vai conseguir entender onde você quer chegar, de onde você saiu. É importante pensar nisso. e falando até em quebrar, pausar, eu adoraria que você aí, que tá ouvindo esse podcast, desse 5 estrelas no Spotify, iTunes, YouTube, não sei, vou postar em todos os lugares que der. Aproveita aí, mano, dá aquele likezinho, fortalece. Que vai vir mais muito episódio bacana aí pela frente. Então a gente vai falar sobre indie hackers, a gente vai falar sobre conversas com pessoas que estão em C-level, sobre carreira. A gente vai apresentar vários devs bacanas aí também nos episódios seguintes. E é isso aí. Deixou aí as suas 5 estrelas aí no Spotify, em todas as plataformas de streaming. Valeu, muito obrigado, tamo junto. Voltando aqui, queria perguntar pra vocês se vocês estivessem fazendo entrevista pra um desenvolvedor que ele é júnior. Tá começando a carreira dele, tá aprendendo a desenvolver, criar sistemas, entendendo como que o mundo da programação e tecnologia funciona. E vocês estão entrevistando ele e onde vocês trabalham, ou no projeto de vocês, tem a etapa de live coding. Se vocês veem que ele está utilizando early return, ou que ele está utilizando else, ou que ele está utilizando muitos elses encadeados, ou else ifs, que são quase um crime, o que vocês. Como O que pessoal do vocês Python não vai gostar avaliariam essa disso, do pessoa? LCIF, não. É verdade, o pessoal do Python ia ficar putaço. Você Mas repete aí, tá?
é entender como que vocês avaliariam um desenvolvedor júnior quando ele está em uma etapa de live coding. Como que vocês avaliariam ele? Por exemplo, se ele colocou else, vocês avaliariam ele de uma forma? Se ele colocou early return, avaliariam de outra? Ou isso não afetaria nada também? Cara, isso é brabo. Eu vou dar a minha opinião porque eu tô nesse momento, né? A gente está contratando um desenvolvedor júnior. E eu diria o seguinte: se ele já domina algumas práticas de código que facilitam legibilidade, que promovem imutabilidade de código, que são mais descritivas, é claro que ele vai ter uns pontos extras, sabe? Mas isso jamais iria eliminar um candidato, até porque programar e trabalhar com tecnologia é muito mais do que isso, entende? É claro que se o cara só usar constante, priorizar a programação descritiva, tiver um olhar atento a como ele está trabalhando com estruturas de repetição, a como ele está fazendo determinadas chamadas de função e tal, tiver esse tipo de fundamento, isso vai ser um destaque sempre para todo mundo, entende? Mas isso não é determinante, isso é um bônus, na minha opinião. Porque você vai querer um cara júnior que principalmente se porte muito bem na empresa, né? E que consiga evoluir, que consiga aprender, que você consiga lapidar ele, sabe? Então, para mim, a soft skill ela pesa muito, a proatividade ela pesa demais e a técnica ela pesa, mas ela não é o critério principal, entende? De avaliação de um profissional júnior. Pelo menos assim é como eu tenho feito no processo seletivo que eu tenho tocado atualmente. Mas eu te digo uma coisa, é bom estudar essas coisas, porque tem gente demais querendo e é muito importante ter um diferencial, cara. Vou seguir aqui então. Eu já entrevistei uma galera também, tanto para a SIG quanto para alguns outros times que eu liderei, quando eu liderava alguns projetos de ONG. Hoje em dia eu já não estou mais nos projetos, né? O pessoal eu consegui montar algumas equipes, o pessoal foi conversando lá e eles acabaram conseguindo manter a boa convivência entre eles ali. E aí encontraram até outra pessoa, tipo, do grupo deles mesmo, para continuar com o projeto quando eu saí. Então isso é uma parte muito boa, porque sempre quando eu vou entrevistar alguma pessoa, quando a gente espera entrevistar alguém júnior, às vezes não importa muito o quanto conhecimento técnico o cara tem. É igual o Sam falou, também prezo muito por soft skill. Então, isso de dev só tem que conversar com máquina, top 10 mitos da programação. Dev tem que conversar com dev, tem que conversar com gente, e os outros têm que entender ele, principalmente. Então, se uma pessoa não consegue expressar muito bem o que ela está pensando, uma das coisas mais importantes de um live coding não é uma coisa que eu faço com tanto, não prezo muito quando eu faço as contratações, porque para mim pesa muito mais se o cara já tem algum projeto prévio, se o GitHub dele já tem alguma coisa legal, principalmente se ele tem alguma coisa em live já, se ele está rodando alguma coisa, pode ser um portfólio, só importa o site mesmo, o conteúdo às vezes tanto faz, a forma como ele fez, mas no live coding uma das coisas que eu mais presto atenção é quanto tempo o cara consegue começar a resolver o problema depois que é dado para ele. Então, você mandou uma questão, alguma coisa assim, tipo, faz tal coisa, como você interpretaria tal problema? Refaça essa função aqui de uma forma que você acha que te parece mais limpo, te parece mais legível. Então, eu me importo muito mais com essas coisas que são questões do dia a dia. Às vezes, se você passa um projeto pro cara ali e ele coda devagar, por exemplo. Às vezes o cara codar devagar não implica que ele vai ter entregas lentas. Talvez ele é só tem mais o pé no freio. Se você hoje for comparar o tempo que o Sam leva para desenvolver e o tempo que eu levo para desenvolver, vai ser diferente. Só que o do Sam vai ter 20 camadas de segurança a mais que o meu, por exemplo. Então é uma coisa que tem muito a ver com experiência e às vezes a gente não precisa pegar tanto no pé sobre isso com o Júnior, mas o que eu me preocupo bastante, assim, quando eu vou entrevistar alguém é o que ela já fez, assim, o que que essa pessoa já tem pronto. Como eu disse, se ela tem algum projeto, se ela já ajudou alguém, então
Coisa que eu falo pro pessoal também, bastante gente me chama na DM todos os dias, toda semana tem uma galera que conversa comigo. E aí o que eu sempre falo é tipo assim, mesmo se não tiver um projeto real ali pra você pegar, que tá difícil pra caramba, igual o Sam falou, qualquer conhecimento extra que você pode ter de boas práticas, legibilidade, se você prezar por fazer um código mais limpo, quem sabe comprar algum livro de algoritmo para você entender como resolver algum problema mais específico, qualquer ponto a mais que você possa conseguir vai te dar uma vantagem, é claro, mas também sempre lembrar que às vezes a bagagem que você tem, mesmo que para júnior, pode te ajudar um pouco. Então você pode ter conhecimento técnico relativamente baixo, porque o júnior é um profissional que a gente contrata porque quer lapidar, a gente quer que seja uma pessoa que tenha alguma coisa que tenha um passo à frente. Então não precisa ser um cara com muito conhecimento técnico, mas se for um cara que já fez tal coisa, então talvez um cara que tenha um background com algum outro tipo de relação com tecnologia, pode ser um cara de hardware que está querendo virar dev, e ele já tem uma lógica muito boa. Pode ser um cara que, sei lá, programava mod para jogo. Tem muito dev bom que começou fazendo mod para jogo. É, então a gente procura sempre por pessoas que já tiveram contribuições anteriores. Não precisa ser open source, não precisa ser alguma coisa que ela possa te mandar um link ali e falar, eu fiz aquilo. Mas o cara, sei lá, compartilhar a tela e te mostrar projetinho local que ele tem, o cara mostrar um site que ele fez pro amigo do primo da tia dele, que é cabeleireiro e tá precisando de um app para marcar horário. Então, é sempre procurar um cara que ele consegue falar que ele já fez uma parada. E aí, isso que eu levo bastante em consideração. Quanto você tá disposto a ser, a se desenvolver, principalmente, né? Se é um cara que quer aprender, ou se você é um cara que você não pode querer que os outros fiquem, como pode dizer, é um papel da liderança te mostrar se você está no caminho certo ou não, mas também cabe a você estudar por conta própria e sempre se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Então, o Júnior tem que ser um cara que quer aprender, né? Essa é a coisa que eu mais valorizo. Show. Eu diria que o processo de live coding, ele é muito mais sobre a resolução do problema, né, do que o problema em si. Então, acredito que se resume no ensino médio, por exemplo, né, nas aulas de matemática. Hoje eu percebo que o que os professores queriam não era a solução de fato, era o caminho para você solucionar aquela questão. Então, muitas das vezes a gente acha que quando a gente vai fazer um live coding, a gente tem que ser bem assertivo, mas eu acredito que o processo do live coding, ele é sobre você conversar com o entrevistador e o entrevistador, ele vê que você se interessou pelo problema e que você está caminhando na direção do problema. Então, sempre que for fazer um live coding, é até uma dica também, não só para quem é júnior, mas vai fazer um live coding, recebeu a questão, então repete a questão para o entrevistador e faz uma pergunta no final e anota todos os passos e cada passo que você faz, você vai anotando o que você fez. É muito mais sobre a chegada na solução do que a solução em si. Então, não vai importar tanto se usa o else ou não. Claro que vão ter alguns júniors que eles são mais desenvolvidos, né? Eles já têm um pouco mais de conhecimento. Então, a gente pode encontrar aí alguns júniors que já usam o early return ou que, sei lá, ou até tentem utilizar pattern matching, em Elixir, por exemplo. Mas um processo de live coding, principalmente para um júnior, é para a gente lapidar aquela pessoa, como o Duca falou. Então a gente vai encontrar aquela pessoa e ver que o valor dela é muito menos o técnico e muito mais o que ela pode agregar para a empresa. Então, é isso. Boa, top demais. Pô, Não, os cachorrinhos ali ficaram bolados, você viu, né, velho? Os cachorros os do cachorros Cris não ficaram curtiram o malucos, depoimento dele, sentiram o não, Elce velho. ali. Sentiram o Cachorro de cheiro do Cris tem Elce. raiva de Elce. Falaram que pode usar Elce, que não tem problema. Os cachorros ficou maluco, velho.
É isso aí. Fazendo um complemento, né? Uma coisa que rolou quando eu anunciei a vaga foi, eu falei, cara, eu só queria que a pessoa soubesse Node, Vue.js, ou só Node, nem TS. O cara podia saber TS e ter um GitHub decente, um GitHub legível. E o povo ficou bolado comigo. Como assim tem que ter GitHub, saca? E eu digo tranquilo, povo incomodado, tipo assim, como assim, né? E, cara, muito legal que você conseguiu fazer sua carreira sem GitHub. Mas eu tranquilamente contrataria um júnior sem experiência se ele tivesse um GitHub da hora. O problema é que todo júnior que aplica, para mim, com 4, 5, 6 meses de experiência ou sem nenhuma experiência, tem tipo um Hello World e acabou, entendeu? Não tem nada, absolutamente nada. Se tivessem os projetos legais, com padrão, com alguma utilidade, eu prefiro 20 vezes mais um júnior que tem um GitHub bem da hora aí, com bastante coisa, do que um cara que tem 8 meses de experiência numa empresa que eu nunca ouvi falar e não tem nada, sabe? Eu, pelo menos pessoalmente, acho muito legal o cara ter um projeto, ter um portfólio da hora, uma parada para mostrar mesmo, sabe? Principalmente quando ele está precisando mais do que a empresa está precisando dele. Faz total sentido. Pô, isso é muito verdadeiro isso, porque no meu primeiro emprego foi, às vezes eu falo dele no Twitter, acho que é minha experiência que mais saiu da normalidade como dev, acho que foi porque foi a primeira vez que eu estava trabalhando. Então eu encontrei meu emprego depois de 2 semanas procurando, foi no boom de vagas, então eu tive muita sorte, mas eu tinha, tipo, eu tava com 15 anos na época, então minha contratação teve que demorar um pouquinho, porque eu não tinha CLT, não tinha idade para abrir CLT na época. E aí o pessoal me contratou mesmo sem CLT, porque meu GitHub tinha um peso muito bom. Tinha meia dúzia de bot lá, tudo feito em Python. Eu tinha alguns projetos da hora em TypeScript também. E eu fazia aqueles bootcamps que tinham, então tipo, tinha muita coisa, tanto projeto de bootcamp que tinha de canal de YouTube, tanto projeto pessoal meu. Então os caras conseguiram confiar muito mais em mim depois que eu mandei meu GitHub e elogiaram e me contrataram do que se eu chegasse lá falando, não, eu sei tal coisa, tal coisa, tal coisa, não tivesse nada para mostrar. Isso é bem interessante também, porque não só você, Duca, mas tem um outro cara muito famoso aí na bolha que é o Nick Gabe, né? Ele é um dos caras aí que, se eu não me engano, tem 18 anos também, e ele é desenvolvedor numa empresa da Suíça. Tudo isso porque ele publicava conteúdo no Twitter, né? Então ele criava conteúdo que agregava muito à vida das pessoas, né, que estavam aprendendo. Na verdade, é de todos os devs no geral. Ele tinha um GitHub bom. E aí, só com base nisso, um cara chamou ele pra trabalhar na gringa. Então, o primeiro trabalho dele foi logo pra gringa, ganhando na moeda da Suíça. Olha que bacana. Isso é brabo, muito brabo. Foi foda. Ele é O que eu muito ia bom. comentar é que o próprio Duca foi mais ou menos isso, mano. Eu conheci ele e eu indiquei ele para a empresa porque eu vi que ele tinha uns projetos, ele estava engajado, ele estava fazendo as coisas. Eu não fiz teste técnico, nada, eu só Caramba. indiquei ele direto pro Edu, sabe? E Só foi pelo tipo assim, GitHub. pô, Top. eu falei, pô, esse cara tá subindo umas paradas da hora, tá engajado. Tipo, o próprio site da SIG, pra mim, já era o portfólio dele. Eu falei, é disso que eu preciso. Eu nem esquentei, sabe? Eu sabia que era tranquilo, porque ele já tinha coisa pra me mostrar. Agora eu senti um ciúme e queria saber se foi esse fluxo que você seguiu comigo também. Fala aí. Cara, pra mim foi 300%. Eu não sabia, o Sibelius que te indicou na época, né? E aí eu falei, caraca, o Sibelius indicou o Cris tá procurando trampo. Eu nem sabia que a Leme tinha condição de absorver uma pessoa full time desse jeito na época. E foi 100% assim, feijão sem bicho, mano. A gente já sabia do Alert Pix, a gente já sabia da sua presença na comunidade. Foi literalmente assim, eu chamei o Edu e falei, cara, eu e o Educa conhecemos o cara, ele é gente fina e ele vai fazer o que você precisa, sabe? Foi literalmente a reputação que vocês construíram e o trabalho que vocês fizeram que trouxe esse tipo de coisa. Só que no seu caso específico, eu acho que a indicação veio do Sibelius e eu nem sabia que eles iam pegar uma pessoa full time direito ainda. Quando eu soube, eu falei, cara, é ele mesmo. Porque eu ia sair da Leme, porque eu tava sem tempo e precisava de alguém com mais tempo do que eu.
Então foi muito tranquilo sair sabendo que o Chris e o Duca iam estar lá, sabe? Mesmo nunca tendo trabalhado com eles, eu vi os projetos deles, sabia que eles eram de boa. Pra vocês verem, né? Como o quem indica é muito forte hoje em dia. Sensacional, velho. Por isso que eu sempre falo pro pessoal que tá começando também de pra eles publicarem as coisas que eles estão construindo, nem que seja uma coisa simples, né? Pô, o cara fez uma calculadora de IMC, por exemplo, que é um programa que todo dev faz. IMC, de média, todo dev já fez isso. Mas o cara fez e publicou, postou numa Verso da vida, deixou ali no portfólio dele, pô. Já é um pequeno passo, porque hoje em dia tem tanto dev que é difícil você escolher, né? E infelizmente tem muitos que criticaram o Sam porque ele tava procurando um dev pleno que tivesse um GitHub e que soubesse programar, tá ligado? Chega até a ser bizarro isso. Até saindo um Cara, isso é pouquinho do doideira contexto do demais. Else, né? Mas pra vocês verem como Isso aí. o Else trouxe as pessoas também, né? Porque o Sam, eu conheci ele pelo pessoal também, mas a treta do Elcio eu só vi uns meses depois, que é agora que estourou. E estourou tanto essa treta e tava divertido até um ponto, pra ser bem sincero, quando tava fechado. Tava assim, mano, com certeza. Ela saiu da bolha, chegou no LinkedIn Disney, aí os caras, não, como assim, velho? O cara tá reclamando do Elcio. Não, mano, eu não trabalharia com cara desse aí não, velho. Ah, tô reclamando até de Elcio, daqui a pouco vão reclamar até do IF. Aí reclamaram do IF Teve, também. teve, teve Aí o começaram LinkedIn a mesmo. fazer a parada de coach. É, nossa, papo de É, coach. Não, desenvolvedor não teve. se importa com Elcio, gente. Não, não, pera aí. Não, ninguém se importa Tinham com Elcio. toda uma postagem. O que importa é você agregar o time de negócio. Não importa É, se tinha você umas usar paradas Elcio ou não. assim. Porra, mano, não é papo de coach, era só um meme interno que a gente tava zoando, velho. Era tipo... E o Elce é muito maior do que o Elce, cara. Foi o que eu falei aqui. Tem muito mais coisa aí. É sobre boas práticas, gente. É sobre otimizar, é sobre codar melhor, né? E aqui dá uma piada, mas a mensagem ideal seria vamos codar melhor, sabe? Então, trazendo mais aqui pros finalmente, então, fazer uma pergunta pra cada um de vocês. Sam, você usa Oi? Elcio? Você usaria Elcio? Eu sei que você já Cara, comentou sobre, mas, por exemplo, não, falando bem sério, você prefere sempre Early Return e outras paradas ou você usa Else de boa? Tem problema usar Else? vamos lá. Do fundo do seu Vou coração, trazer tem meu problema? ponto. Cara, eu evito ao máximo. Eu evito ao máximo. E falo os contextos. É, se eu posso usar Early Return, eu sempre uso. Se eu tenho um encadeamento muito grande de condicionais, e às vezes meio repetitivas, eu uso um padrão que eu já postei no meu Twitter, que é o Look Up Table, beleza? E se alguém quiser entender melhor ele, tem várias threads lá no meu TT que mostra. Recentemente eu virei um adepto do pattern matching também, depois de ver a libts pattern, que o Linux Lich, um brother lá do Twitter, mostrou. E switch case eu não uso também, pra você ver. E, por exemplo, dentro de um for loop, eu uso early continue, geralmente ele consegue substituir o else. E nas Sensacional. últimas coisas que eu fiz, eu consegui evitar, eu diria, em quase todos os casos. É, eu E, ainda não caí em um caso que eu falei assim: se eu não lançar um else aqui, acabou, cara. É, pelo menos não recentemente, sabe? Eu já escrevi muito else, falo a verdade, já escrevi sim, show. e tem else meu espalhado aí pelo mundo, mas recentemente, e agora eu tô numa posição, né, mais de gestor, sabe? Então, Uhum, apesar de atuar, eu não tô eu tô atualmente gerindo 9 pessoas. Então, eu não tô bacana. atuando tão diretamente, então não tô tendo tanto caso de uso assim para sair jogando else, sabe? E aproveitando também, Eu diria Sam, da minha parte, é isso. Oi, você pode falar. quer aproveitar e divulgar suas redes sociais, como que a pessoa pode te contatar, como a pessoa pode te xingar aí, velho? Ameaçar seu gato, que aconteceu, tá, gente? Aconteceu de ameaçarem o gato É... dele por causa do Elcio, velho. Eles devem estar maluco. Olha, hoje eu tenho só o Twitter e o LinkedIn, eu saí das outras redes, eu tô para pagar meu Facebook também, não tô usando Instagram. O meu Twitter é Sam Santos B
E o meu LinkedIn eu não sei, na real, kkk. É Samuel Santos Alves, alguma coisa assim, cara. E, pô, eu tenho usado mais o Twitter profissionalmente do que qualquer outra coisa. Então me sigam lá, vamos trocar uma ideia. Siga o Sam lá. E as redes sociais do Sanji, todo mundo vão estar aqui na descrição desse podcast, tá bom? E agora minha pergunta pra você, né, Duca? Fala pra mim. Pode usar Else? Você aceita o Else? É proibido? Que isso. Calma aí, agora eu tenho que pensar, porque vai ser um tiro no pé. Vão mandar print do meu Elcio no Twitter. Sam vai mandar o print do meu Elcio no Twitter. Mas eu acho que se o código não estiver pegando fogo, se eu conseguir ver um else na página sem ter um else else if e outro if embaixo, se for só else que tipo, o cara colocou ali porque era uma condição muito complexa no sentido de uma condição que precisou de várias linhas de código e acabou deixando o else passar ali. Acho que eu não pegaria tanto no pé, não passaria no PR, mas eu não mataria o gato dele, não. Ficaria mais de boa. Boa. Fala aí também pra gente aí, Duca, quais são suas redes sociais, as coisas que você tá criando, construindo aí, de forma bem breve, que vai ter um episódio dedicado só Boa. pra essa parte também. Conta aí pra Pois gente, é, como as tô pessoas ansioso pra podem te isso. contatar. Beleza. Instagram eu não uso muito, não. Meu Instagram tá parado. Mas é Igor Duca também no Instagram. Meu Twitter é o famigerado Ducas WTF. É um arroba incrível. Mas é também Igor Duca no Twitter, que eu coloquei meu nome porque estavam me confundindo com meu sócio. Então, tem dois Duca. Aí quando o pessoal ia marcar e tava confusão, coloquei meu nome Igor Duca no Twitter também. Tem meu LinkedIn, que também é meu nome, Igor Duque, tipo Lucas Montano, do canal Lucas Montano. Todas as minhas redes, se você pesquisar Igor Duque, provavelmente só vai ter eu. E é isso. Eu tenho Twitter, LinkedIn e. Ah, tem meu DevTool também. Meu DevTool já é diferente. Meu DevTool é YellDutz. YELL Dutz. DUTZ. Coloquei um arroba diferente porque na época dupla não estava disponível, essa conta é antiga. E tem uns artigos bem legais lá, que eu tinha feito alguns sobre algoritmos. No meu Twitter também eu posto alguns vídeos ensinando algumas paradas legais. Recentemente eu fiz um ensinando a criar uma automação usando Selenium e Python. E eu fiz outro respondendo algumas questões do LeetCode. E é isso, nas minhas redes eu tento não falar tanta esquisitice. Sempre tem que ter uma pio inversa por semana, né? Tentar Boa. falar alguma coisa engraçada. Mas eu tento postar bastante coisa útil. Eu também tô na pira agora de estudar sobre UI. Então, também tem UI no meu Twitter. Sempre eu posto alguns links lá e algumas inspirações que o pessoal pode usar. Boa. E é E as isso. redes sociais do Duca também, do Igor Duca nesse caso, vão estar aqui também na descrição desse episódio. E pra você agora, né, Cris? Cara, se até o Node.js, a codebase oficial lá, open source, tá cheio de else, me responda aí você. Pode usar else? Você usaria else? Você usa else no seu dia a dia? Sendo bem sincero, o PR passaria, caso tivesse um else? Olha, o PR não passaria, mas no dia a dia eu acho que dá pra gente usar sim. Em casos específicos, casos muito complexos, mas acho que eu vou encerrar aqui trazendo uma outra treta que isso aplicaria só no JS, porque se a gente estivesse no mundo do Elixir, por exemplo, else e if praticamente são inexistentes. O pessoal só usa pattern matching, então acho que obrigado. Você viu? De novo, de novo. Acho Não que fala Elcio, não. Cachorro é Fala doido. else não que os cachorros ficam malucos. acho que essas regrinhas elas se aplicariam mais pro nosso contexto, né? E também elas geram as tretas no nosso contexto da bolha do JS, né? Acho que o pessoal do Elixir é mais tranquilo. Eu acho que é isso. Pode usar, pode ir tranquilo, mas são alguns casos específicos e eu não deixaria passar, não. Boa. Queria também, né, agradecer vocês aí
por ter aceitado topar esse convite, que foi meio que de última hora. Foi basicamente nessa semana que eu convidei o pessoal. E convidei bastante gente, então vou gravar vários episódios e vai ter muito episódio do Dev Senior Cast ainda pela frente. Muito obrigado aí, Sam, por ter participado desse podcast, ter começado esse, na verdade, não é nenhuma treta, né? Esse questionamento se realmente precisa desse do Elcio. Obrigado aí também, Duca, por ter aceitado participar desse podcast também. Cris, muito obrigado aí, geral. E nesse episódio aqui a gente fala um pouquinho sobre Elsie, sobre Early Return, sobre diferentes formas da gente conseguir tratar as condicionais, né, dentro do nosso código. A gente também falou sobre parte de entrevista, o que o pessoal aqui eles analisam, né, para quando eles estão fazendo processo com contratação de vários juniors. Falaram também que se o júnior colocar lá Elsie ou qualquer programador colocar Elsie, não é isso que é o foco principal também. Então a gente falou muitas dicas bacanas, né, pro pessoal que tá participando de uma entrevista, né, ou como que vocês enxergam isso. A gente também aprendeu algumas palavras novas, uma delas eu já esqueci. Como é que é, Sam? É reciclando? Reciclando. Oi, complexidade ciclomática? Isso, a gente aprendeu complexidade Ou de ciclomática ciclomática também. foi pra reciclando. Ciclo, Boa, boa. reciclo, Isso aí. entendeu? Ficou uma explicação legal até. Ficou legal. E também a gente descobriu que nenhum deles apoia o uso do Elsie. Então, se vocês verem alguém usando o Elsie, pode xingar. Todo mundo aqui deu aval, menos eu. Eu uso o Elsie no meu dia a dia. E não vou entrar muito em detalhes como, mas às vezes eu uso, né? Às vezes fica mais elegante do que colocar um early return. Muito obrigado aí, geral, que ouviu o podcast até agora. Não se esqueça de avaliar o podcast lá, deixar 5 estrelas. E eu deixo um convite também para vocês continuarem ouvindo o podcast e acompanhando ele. Que provavelmente quando eu postar esse podcast, que vai ser, acho que numa sexta-feira, na última sexta-feira antes do Natal, a penúltima sexta-feira do ano. Então vai ser o presentinho de Natal de vocês, poder ouvir esse podcast, que provavelmente vai ser postado todas as sextas, ainda não tem horário definido, mas eu acho que vou postar todas as sextas, porque sim, basicamente. Espero que vocês também, né, aproveitem aí o Natal de vocês. E ho, 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 né, mano? Vocês querem deixar mais algum recado aí, gente? Eu só agradecer o convite aí. Brigadão, viu, mano? Obrigado por me ouvirem aí, queridos. Obrigado pela companhia, pela disposição. Que esse podcast possa trazer mais informações e ajudar as pessoas a partir do triste debate do Elcio ou feliz, como você preferir interpretar. Eu falo mesmo. Agradecer, principalmente, né, pela oportunidade. Nossa, obrigado, pai, pelo ensinamento. E Quem conhece, conhece. espero que eu volte aí depois. É muito boa essa foto, inclusive. Aí depois me chama de novo, que eu gostei muito. O meu recadinho aí é: usem Pix, Pix é nosso, usem Alert Pix também, e espero voltar em breve. Então, é isso. Vamos tretar, vamos conversar, que eu sou bem de boa. Pode me chamar lá. Show. Eu esqueci de falar das minhas redes sociais também. Quer me seguir, me acompanhar e tal, é @taitodev no Twitter, XX, como você for chamar. Rafael Taito, mano. Joga esse nome no Google. Só tem eu, velho. Mas eu nunca consigo o @taito em nenhuma rede social. Muito triste. Obrigado, geral, que tava até aqui. Tamo junto. Falou. Boa. Esse aí foi o primeiro Dev Senior Cast. Muito obrigado aí, geral, que tava até agora. Tô agradecendo de novo, porque, agora são 2 horas da manhã e eu tô editando esse primeiro episódio. Espero que vocês tenham realmente gostado. Se gostou, se não gostou, mano, não esquece de me deixar um feedback aí bem bacana de coisas que eu posso melhorar nesse podcast, tópicos que vocês gostariam que eu trouxesse. E eu acredito que é isso, gente. Muito obrigado. Tenham um ótimo final de semana. Aproveitem o Natal de vocês. Que semana que vem tem mais um episódio, que vai ser o primeiro episódio do nosso quadro sobre indie hackers. Então não percam. Sexta-feira que vem, parte da manhã, vai ter um episódio novo. Valeu, galerinha. Valeu, meus Dev Seniors.
Tamo junto. Falou. Você está ouvindo Dev Senior Cast, o podcast. Cast. É isso, tamo junto.